já boa noite a todas vocês. Obrigada por aceitarem esse bate-papo aqui com o Lola hoje. Fazendo online mesmo, mas o que importa é que a gente está junto aqui, né? Eu estou aqui com a Alessandra de Paula. Ela é presidente do Podemos, lá de Londrina, e também de da região. E também a coordenadora da Setorial de Educação do Livres. E também com a Amália Tortato, vereadora aqui de Curitiba pelo Partido Novo, e também líder Livres. As duas são nossas associadas paranaenses aqui do Lola. Então é um prazer tê-las vocês aqui com a gente. Hoje a gente vai falar, basicamente, né, aproveitando esse mês das mães, que passou agora, a gente está na última semana, sobre os desafios que a maternidade, né, coloca na mulher, principalmente na mulher moderna, que está cada vez mais inserida no campo político e no campo profissional. Então eu trouxe as duas aqui para falar, né, porque elas têm bastante propriedade de fala para falar, bastante experiência. Então acho que vai ser bem enriquecedora essa conversa que a gente está tendo hoje. Bom, só para a gente se situar um pouco, né, eu queria trazer uns dados que eu acho bem interessante a gente lembrar. No Brasil, 11,6 milhões de famílias são chefiadas por mulheres. E, infelizmente, mais da metade dessas famílias, 56% mais ou menos, estão abaixo da linha da pobreza. Então, assim, né, é bem complicada essa situação. Falando mais da questão política, o nosso eleitorado feminino, com base nos dados da última eleição de 2020, seria ali 52,5%, mais da metade da população, mas infelizmente, quando você ainda olha para os cargos ocupados em todas as esferas, você percebe que ainda tem muito que a gente lutar. Por exemplo, as prefeitas eleitas na última eleição, total de 12%, considerando o país inteiro, vereadoras eleitas, 16,1%, deputadas federais, 15% e senadoras, 12,4%. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muito, né, que evoluir e colocar cada vez mais mulheres nesses espaços e mulheres mães, né? Até porque quanto mais mães você tiver inserida no meio político, mais projetos de lei você vai ter com essa temática. Por exemplo, até o ano de 2021, ano passado, eu não sabia disso, eu descobri pesquisando. O Congresso Nacional, lá em Brasília, se a deputada ou senadora mulher que está em licença de maternidade faltasse algum dia de votação importante, constava ali no quadro como falta, e não como licença maternidade, porque não existia esse termo no quadro ali das presenças. Então, só em 2021, foram até algumas deputadas mais de esquerda, né, que trouxeram isso à tona para poder mudar isso, porque antes elas eram criticadas porque faltavam, só que elas estavam em licença maternidade, e não podia ter isso, assim. Mas a partir de agora isso mudou, graças a Deus. Então, assim, eu queria passar a palavra para vocês, assim, não sei quem quer começar, tanto faz, para vocês falarem como que é esse tratamento da mulher, tanto na Câmara quanto em outros movimentos políticos, da mulher mãe, né? Da mandatária mãe, para a gente ver, assim, se a gente está muito atrasado ainda, ou o que mais falta para a gente melhorar a nossa situação. Pode começar, Alê. Obrigada, amor, obrigada. Eu ia até falar, pode começar, Amália, ela já falou. Gente, boa noite, um prazer estar aqui com vocês, de novo do Lola, para participar aqui dessa live. Eu já sou mãe de 2 homens, né? Os meus filhos hoje, eu tenho um menino de 23, que cursa medicina, e um de 26 já formado, trabalhando na área de TI. Então, falando um pouco de maternidade, é um grande desafio para a mulher, a maternidade. Eu acho que a gente já nasce, né, sabendo que vai ter essa missão, né, que se a gente assumir, né, eu quero ser mãe. Então, chega um momento da vida da mulher que quando ela decide ser mãe, ela já sabe que vão ter coisas na vida dela que ela vai ter que abrir mão. Né? Eu acho que existe essa grande discussão. A gente pode ser mãe profissional ao mesmo tempo? Sim, a gente pode. E a gente tem essa habilidade, porque a gente consegue gerenciar um lar, a gente consegue, né, manter filho na escola, tarefa feita, pensar no lanche, tudo, a gente gerencia tudo isso. Então, eu acho que assim, a gente tem uma grande habilidade de gestão aí, porque a gente já administra bem um lar. Mas, ao mesmo tempo, existe essa dificuldade que eu vivendo no Brasil, eu já vivi 4 anos nos Estados Unidos,
eu acho que a gente tem uma diferença cultural aí de outros países, né? No Brasil, a gente ainda tem essa coisa de que quem cuida dos filhos é a mãe, né? E aí a gente entrou na live, né, comentando aqui antes, né, de começar a gravar, a Amália já falou e ela vai falar disso com muito mais propriedade, porque ela tem uma filha pequena, né, a Giovana. Assim, eu já tô com meus grandes, então, para mim, hoje, eu sou vista assim, ó, eu sou a mulher na sociedade que criou 2 filhos muito bem, então eu recebo vários elogios, mas vai que isso tivesse dado errado, que a chance de dar errado é muito grande. Né? Então, assim, a cobrança em mim sempre foi muito grande, até porque eu sou uma mulher divorciada há 17 anos. Eu resolvi traçar esse caminho sozinha, né? Eu fui mãe solo, né? Então, eu sempre recebi críticas, e a gente estava dizendo isso, né? As críticas, infelizmente, vêm muito mais das mulheres em relação à maternidade do que dos homens. Porque as mulheres, principalmente da tua família, já estão te cobrando. Ah, mas vai deixar o filho na escola até tarde? Ah, ele é o último a ser pego, você não vai buscar? Sabe? Tipo, eu sofri isso, gente. Eu tinha um bebê de 8 meses, quase 9 meses, eu tive uma oferta de trabalho muito boa. E na época eu falei, não, eu vou aceitar esse trabalho porque é muito importante para mim, né? E na época eu deixava o meu filho um pouco mais na creche. Então, assim, imagine isso há 22 anos atrás. Recebi todos os adjetivos ruins, os bons não. Mas assim, né, que eu estava ali, estava lutando por isso, e assim, e a gente tem que entender que tempo com filho não é quantidade, é qualidade. Olê, Oi, amiga. deixa eu fazer um comentário aqui. Olha que bizarro. Você, quando eles eram pequenos, você recebeu um monte de elogios, só que ao contrário. E agora que eles estão grandes, você é reconhecida como a mãe que conseguiu criar os filhos bem. Veja que coisa contraditória, né? Só para fazer esse comentário. Então, muito contraditório, mas é o que eu falei. É porque deu certo. Tudo que eu fiz, né, e todo o caminho aí eu percorri, lógico, eu sempre falo, mãe, gente, a gente erra. Mas a gente erra por quê? Porque a gente tentou acertar. E nesse meio tempo a gente nunca faz nada para dar errado, a gente faz para dar certo. Mas eu acho que, falando da sociedade, né, da diferença, é isso. Eu vejo assim, que parece que a gente assume uma carga muito maior que o homem, por exemplo, quando ele quer assumir algum trabalho, então, aí podemos já exemplificar da política, porque a gente vai falar aqui que a gente está inserida nesse meio, eu e a Amália, mesmo eu não tendo mandato, né, eu estou aí na executiva de partidos e tudo, é que homem decide ser candidato e decide a sair, né, candidato, ele comunica a família. Fulana, é o seguinte, eu vou ser vereador, ou eu vou ser deputado, e aí você vai ser deputado, imagina, vai ter que ir para Brasília, né, ou vai ter que ir para Curitiba, no caso aqui do Paraná, mas ele comunica a família. A mulher não, gente. A mulher vai ter que falar primeiro com o marido, com os filhos ali, comunicar. Dali a pouco ela já vai ter que ir para outra parte da família, só do marido, porque senão começa a fofoca. Né? Então, assim, essa diferença cultural, eu acho, né? Que a mulher tem que assumir a família, tem que assumir o seu. Ué, por que não o homem? Né? Então, tem poucos homens, eu até conheço. Eu tenho 2 amigos que cuidam dos filhos. E eu acho isso uma coisa, assim, maravilhosa, né? Não tem nem adjetivos, acho que é maravilhoso, porque a gente vê poucos homens que assumem isso. Ou que, pelo menos, que eu sou muito a favor de ter a divisão de tarefas, né? Então, eu acho que é bem por aí. Acho que eu vou deixar a Mália falar um pouco, e nessa parte ela vai poder falar um monte. Até antes de eu falar, Lê, eu queria te perguntar uma coisa, se a Laura me permitir. Você comentou que com 8 meses você recebeu uma proposta e acabou, né, colocando seu filho na creche para assumir esse emprego. Mas eu queria saber se antes disso, ou com teu outro filho, não sei se isso foi no primeiro ou no segundo filho, mas enfim,
se em algum momento você precisou parar a tua carreira, precisou tomar essa decisão de sair do mercado de trabalho por conta da maternidade. Então, sim. No meu primeiro filho, eu precisava trabalhar. Eu estava, né, a gente tinha tido o primeiro filho, casamento, eu não tinha como largar, mas eu trabalhava em duas escolas e eu deixei uma, né, principalmente no começo, até aconteceu uma coisa que até não vou nem comentar aqui de quem que era nem nada, mas eu voltei antes da minha licença maternidade a dar aula. O meu filho não tinha 4 meses. E eu tive que voltar porque ou eu voltava ou eu não podia dar aula naquele semestre. Entendeu? Então, assim, eu me vi naquela, não, eu preciso voltar porque eu preciso desse trabalho. E a minha mãe levava o meu filho para eu amamentar. E eu amamentei ele, o primeiro, até os 8 meses nessa vida doida, gente. Mas, né, eu queria muito fazer isso por ele e deu certo. Eu tive daí, então, assim, eu dei aquela, sabe quando você dá aquela... trabalhei meio período, vai, né? Até o Lucas ter mais ou menos 1 ano e meio. E aí depois eu voltei a trabalhar um pouco mais, só que quando eu tive os dois, aí assim, eu já grávida do Leonardo, eu precisei parar, eu fiquei um tempo sem trabalhar. Então, quando ele tinha 8 para 9 meses, eu vi uma oportunidade, eu estava mais de 1 ano parada. E eu vi uma oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. Eu voltei, gente, brigando com todo mundo, brigando com família, brigando com ex-marido, brigando com todo mundo, porque ninguém aceitou a minha decisão. E eu virei e falei assim, não, eu falei, eu preciso fazer isso por mim e pelo meu filho. Aí eu falei, eu tenho certeza que um dia meus filhos vão se orgulhar da decisão que eu tomei. Muito legal. Embora eu já tenha falado aqui no meio do negócio, deixa eu dar boa noite direito agora, né? Agradecer a Laura pela iniciativa de fazer esse bate-papo. Fiquei bem feliz com o convite e ainda mais de poder trocar experiências aqui com a Lê, né? Trocando essas ideias. Enfim, uma pessoa que eu admiro pra caramba. Dar boa noite também para a Dalila e para a Maíra, que falou que conseguiu entrar, está aqui nos acompanhando. Muito bom. E o pessoal que vai nos acompanhar depois pelo YouTube também, boa noite. O tema da live é bem interessante, né? Os desafios da maternidade no meio político, e eu acho que vou até mais além, assim, nas mulheres que ocupam cargos de liderança e cargos até no mercado de trabalho, enfim, empreendedoras, como é o caso da Maíra. É difícil, os desafios são muitos, né? E como ele falou, né? A gente, quando é mãe, a gente já se cobra muito, né? A gente faz diversos tipos de cobrança e a gente se pergunta todo dia, eu acho que isso é normal, a gente se pergunta todo dia, será que eu estou tomando a decisão certa? E eu acho que nós, mulheres, a gente precisa entender e precisa, em primeiro lugar, aceitar que sim, a gente está tomando a decisão certa, né? A gente, como a Alessandra falou, a gente sai de casa para buscar os nossos sonhos, para realizar os nossos objetivos, e eu tenho certeza que os nossos filhos lá na frente vão se orgulhar muito das decisões que a gente tomou. Tá aí a Alessandra com os filhos dela grande já, que eu tenho certeza que se orgulham muito, a minha filha ainda é pequenininha, ainda tem 2 anos e 5 meses, mas eu também tenho certeza que ela vai se orgulhar muito. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Nós, mulheres, a gente precisa aceitar que a gente pode, sim, ter essa oportunidade de sair para o mercado de trabalho, buscar os nossos sonhos e realizar os nossos objetivos. A gente se cobra? Sim, a gente se cobra, né? Eu sou uma pessoa muito bem resolvida com isso, acho que eu tenho muita consciência da decisão que eu tomei, e ainda assim, de vez em quando, a gente se pega, né, se perguntando, poxa, eu podia ter ficado um pouco mais com minha filha hoje, mas eu tenho uma reunião, eu tenho isso, tenho aquilo, e estou abrindo mão disso. Então, acho que até as pessoas mais bem resolvidas, em algum momento, elas acabam tendo ali esse questionamento, e eu acredito que isso é normal. E o que machuca a gente, né, Ali, é quando essas críticas que vêm de outras mulheres, e principalmente quando vêm de pessoas da nossa própria família, como a Alessandra falou, né? Enfim, mas eu acho que cabe a gente sentar, conversar, explicar, e existe muitas vezes, né, Ali, a gente precisa entender também que existe muitas vezes um conflito de gerações. Então, os nossos pais, a geração dos meus pais, por exemplo, a minha mãe não trabalhava fora de casa, ela trabalhava só em casa, cuidou de mim, cuidou do meu irmão, até que a gente precisasse ir para a escola, chegasse na idade obrigatória de ir para a escola, mas ela teve esse momento.
E nós estamos em outra geração, nós estamos em outro momento, as mulheres estão ocupando espaços. Então, acho que é natural que essa mudança vá acontecendo culturalmente, nas mulheres e nos homens, nas famílias, enfim, eu acho que essa mudança é natural que vai acontecendo. E eu acho legal contar um pouquinho assim da minha experiência, o que foi, né, fazer campanha com uma bebê pequenininha. Em maio, nós estamos em maio de 2020, a minha filha tinha 5 meses e eu já estava fazendo pré-campanha, eu já estava me preparando para as eleições e fazendo campanha, fazendo essa pré-campanha com a Giovana no colo. Eu tinha já algumas pessoas que me ajudavam voluntariamente, então a Luísa, né, que foi uma pessoa que me ajudou muito, a Luísa vinha aqui em casa, por exemplo, ficava com a Giovana para eu poder gravar um vídeo, para eu poder fazer um negócio, fazer uma arte, fazer alguma coisa, enfim, eu contei tive a sorte de contar com uma rede de apoio muito legal que me ajudou bastante. Mas falando especificamente da minha relação com a minha filha, da minha relação com a maternidade, né, nesse período, foi mais uma vez um período de fazer escolhas, né? Então, uma escolha, uma decisão que eu tomei, que eu acho que é legal comentar com as meninas que estão aí nos acompanhando, é que, por exemplo, eu decidi amamentar minha filha só até os 6 meses, né? Eu estava de licença do meu trabalho por conta da maternidade, mas por causa da pandemia, eu trabalhava no setor da aviação, o setor da aviação estava muito parado. Então, não tinha expectativa de eu voltar a voar. Estava ali, as mães que saíram de licença maternidade, eles nem estavam chamando para voltar naquela época, porque não tinha voo, então era mais fácil manter as mães afastadas mesmo, então não tinha necessidade. Então, eu tomei essa decisão de amamentar a Giovana até os 6 meses, muito por causa da decisão de concorrer, muito por causa da decisão de fazer campanha. Então, é uma escolha difícil que a gente faz, né? E assim como a Lê ainda conseguiu amamentar a filha dela, o filho ali, que a mãe levava, amamentava e tal, mas muitas mães que estão no mercado de trabalho, muitas mães que têm essa função de ir para buscar seus sonhos e trabalhar fora, elas também tomam essa decisão de parar de amamentar os filhos aos 6 meses para poder voltar. Isso quando consegue ter a sorte de ter 6 meses de licença maternidade, quando não acaba tendo só 4 e acaba parando de amamentar antes. Então, assim, são escolhas difíceis, mas eu acho que não prejudica em nada o desenvolvimento dos nossos filhos, isso que a gente precisa entender, a gente não está prejudicando os nossos filhos quando a Giovana fica na escolinha durante o dia para que eu possa sair para trabalhar. Eu acredito de verdade que eu não estou prejudicando a minha filha, que eu não estou fazendo nada de ruim para ela, e concordo muito com o que a Lê falou. Acho que o tempo com os nossos filhos é muito mais a qualidade do que a quantidade. Então, a minha filha está lá, está brincando, está se desenvolvendo, está tendo toda a atenção que ela precisa ter, a atenção nutricional, pedagógica, enfim, tudo que ela precisa ter, e eu estou trabalhando, estou conquistando os meus espaços. Quando a gente chega em casa, meu tempo é para minha filha. Alguns dias eu não tenho esse tempo, como é o caso de hoje, né, que a gente abre mão também para poder bater um papo aqui com vocês, mas isso também faz parte. Aí eu tenho um maridinho aqui que está me ajudando, eu chamo ele de maridinho carinhosamente, ele sabe disso, que está aqui hoje cuidando, ó, ele tá ali todo reclamando, que é a primeira vez que eu falo dele. Não é. Eu já elogiei ele no nosso encontro, que a gente sempre está junto por causa do livro. Eu elogiei. Verdade. Eu falei, olha, parabéns pela sua postura, por dar todo esse apoio para a Amália, porque eu falei, você pode saber que é muito importante o que você está fazendo. E ele e toda a família dele, na verdade, né? Porque a mãe dele me ajudou, a minha cunhada, que é a irmã dele, me ajudaram muito. E assim, e ele não é nem que me ajuda, né? Ele faz a parte dele de dividir as tarefas comigo com relação a Giovana. Mas, enfim, eu acho que isso tudo precisa ser conversado também, né? Nós, mulheres, a gente precisa ter esse momento. Se você não tem um marido parceiro como eu tenho, a gente precisa sentar, precisa conversar, precisa ter essa maturidade de chamar o marido para o jogo também. Ó, quem veio dar boa noite aqui? Ela sempre veio. Ela vê uma câmera, vai ser youtuber, eu acho. Faz TikTok. Mas, enfim, eu acho que eu já falei bastante, Laura. A gente pode, de repente... Eu quero escutar as tuas perguntas. Oi, filha. É a água da mamãe. Eu quero escutar as tuas perguntas, mas se você quiser, a gente pode conversar um pouco depois sobre
políticas públicas que podem ajudar as mulheres, enfim, acho que senão eu vou ficar monopolizando aqui o debate, que esses assuntos assim a gente vai falando e vai longe. Não, eu achei ótimo até que você já puxou o gancho. Só primeiro, antes de pegar o próximo tópico, eu achei muito legal que vocês falaram que realmente é muito isso, né? É uma questão muito cultural, assim. Ah, o homem vai largar tudo para abrir uma empresa ou para se candidatar a algum cargo político. Ai, parabéns, nossa, que lindo. Ver a mulher que tem filho, principalmente filho novinho, nossa, né? Sofre críticas. E é um absurdo isso e a gente tem que mudar esse pensamento. E já pegando o gancho da Malha aqui, eu queria que vocês contassem, então, né? A Alessandra lá como presidente do Podemos Mulher de Londrina e região, a Amália como vereadora aqui de Curitiba, e não só também nessa parte mais direta da política, mas também nos movimentos que a gente faz parte, né? Livres, tanto o Lola também, esses movimentos. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o que vocês percebem, assim, atualmente, principalmente, de projetos de lei, políticas públicas que favoreçam, né, a mulher que é mãe, a mandatária que é mãe, como funciona também numa Câmara de Vereadores, por exemplo, essa questão da licença de maternidade, se elas têm um tratamento diferenciado, se tem algum espaço para amamentação, essas coisas, porque em cada cidade é diferente, né, cada estado. Então, queria que vocês contassem um pouquinho mais nessa experiência, dessa visão de vocês da prática mesmo. Então, falando um pouco aqui de Londrina, eu tenho participado, eu quero participar do Conselho da Mulher aqui em Londrina, até vocês sabem, eu sou ativista nessa área da mulher e da educação, né? Então, a gente está tendo pré-conferência já esse mês todo e tudo de cada área de Londrina. Então, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, eu estou participando das pré-conferências que depois, em junho, agora, nós teremos uma conferência de políticas públicas para as mulheres. Então, está havendo um grande debate nos bairros, com as lideranças, né, de organizações, de grupos. E, assim, para mim, foi um mês de muito aprendizado, porque daí você começa a entender que políticas públicas para a mulher abrange muita coisa. É na área da saúde, é na área que nem a gente fala, né, do enfrentamento da violência doméstica, é na área da educação. Então, assim, são tantas áreas que a gente tem que abranger que é realmente uma discussão muito ampla. Só que eu já falei isso, né? Eu falo assim, que a luta da mulher na defesa, né, dos seus direitos é diária, porque muitas vezes aquilo que a gente conquistou, a gente pode perder. Então, é uma coisa assim, você está naquela luta para conquistar algo mais, talvez, e dali a pouco você perde um direito. Então, a gente precisa ser a todo momento, né, vigilante, né, para não perder aquilo que já foi conquistado, e está lutando, por exemplo, para coisas básicas, né? Aqui no meu município, por exemplo, quando eu fui candidata, eu tinha uma pauta que agora uma amiga minha quer tocar para frente. Que é, por exemplo, as mulheres vão no posto de saúde aqui em Londrina e querem ter direito ao DIU. No posto de saúde, simplesmente eles dizem, não tem. Aí a gente sabe que é um direito. Então, assim, a gente quer assegurar à mulher o direito de escolher o método dela, o método contraceptivo. Isso é planejamento familiar, mas que ela tem o direito de escolher. Porque se tem, porque a gente sabe que tem que ter a pílula, a injeção, não sei o que é assim, um método contraceptivo melhor para a mulher, né? E todos deveriam estar disponíveis, e não estão, né? Simplesmente, às vezes, por assim, não tem médico que pode fazer a colocação desse DIU, não, mas pera lá, tem médico. Então, um deles pode fazer isso. Então, nós discutimos isso, até foi quando eu apresentei, ela disse, nossa, você sabe que a gente vinha comentando sobre isso? Eu falei, então, em Londrina ninguém pode assegurar isso, e é uma coisa importante, né? A mulher poder ter o direito, né, de decidir, junto com o médico dela, qual é o melhor método contraceptivo. Acho que é um direito. Eu ia dizer, por exemplo, né, eu fico muito preocupada porque como a gente tem uma baixa representatividade, por exemplo, na Câmara Federal, né, por exemplo, de 503 deputados, nós somos 77 mulheres, é muito pouco. Então, o que acontece? Na discussão sobre aquela autorização da laqueadura, né, se pede ou não autorização para o marido, gente,
É uma visão totalmente machista, é uma visão totalmente do homem. Eles ali, tipo assim, ué, mas o que é essa discussão agora? A gente sempre assinou, isso tem que ser decidido dentro do casal, isso tem que ser... Gente, tudo bem, tem que ser decidido dentro do casal, mas aí você está falando de uma decisão da mulher. Eu já tive meus filhos, agora pronto, eu vou fazer laqueadura. Porque eu não quero ficar tomando anticoncepcional, porque eu não quero olho de uva. E isso, a mulher tem que ter o direito de escolher, né? E é justamente, é uma decisão do casal, não é dos deputados, né? Então, dá licença com essa lei, por favor. Por favor, né? Então, mas está lá sendo discutido, e às vezes eu fico, quando você vê esse tipo de discussão, e lá 77 mulheres, e nem todas são em defesa das pautas femininas, que a gente ainda sabe isso, né? Então, assim, se torna uma discussão que é meio que, tipo, é o Estado, né? Que nem a Amália falou, o Estado querendo decidir pela mulher, e quem é o Estado? Representado pelos homens. Aí piora tudo, né? A situação. Outra coisa que eu só queria dar esse mais exemplo, porque eu fiz até uma pesquisa, porque eu sabia disso, mas eu falei, deixa em março de 2019, foi sancionada uma lei que realmente proíbe o casamento para menores de 16 anos. Gente, qual que é o problema para um casamento menor de 16 anos? A gente sabe que é para menina, não é para menino, porque não existe essa coisa assim, nossa, família deu um menino de 15 anos para casar com uma mulher de 30. Você não ouve isso. Só que você ouve que uma menina de 13, 14, 15 anos foi dada para um homem para ela casar com aquele homem. E isso é um problema seríssimo no Brasil, na região Nordeste. É um problema seríssimo, assim, muito sério. E aí, o que acontece? Antes, né, por exemplo, o que acontece? Antes era proibido o casamento, mas era só para evitar uma imposição, né? Ou, por exemplo, se fosse em virtude de gravidez, ainda era permitido. Vamos supor que uma menina de 16 anos ou menos estivesse grávida, a lei permitia o casamento. Hoje não, proíbe-se o casamento daqueles que não atingirem uma idade em qualquer situação. Porque antes na lei ainda tinha os porém. E quando você fala que então podia não se cumprir a lei em caso de gravidez. Quem fica grávida, gente? Menina, mulher. Então, até nisso, né, essas leis eram discutidas e sempre foram discutidas por homens. Né? Então, assim, tá aí o porquê a representatividade é importante, né? Então, eu acho que a Amália pode falar com mais propriedade agora, porque ela pode falar também um pouco do trabalho que ela está fazendo, né, ali na Câmara de Vereadores em Curitiba, né? Vai lá, amiga, todo seu. Quando a gente fala de mulher, de participação da mulher na política e tudo mais, eu sempre gosto de trazer o nosso exemplo, como a Alessandra falou, ali na Câmara Municipal, né, que foi o nosso primeiro projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara Municipal, foi em fevereiro de 2021, então logo que a gente assumiu o mandato, que foi o projeto que tornou a educação uma atividade essencial. E naquele momento, o mundo inteiro já tinha reaberto as escolas, a gente já sabia que era seguro para as crianças, que para os professores que estariam ali, em tese, correndo maior risco, se eles mantivessem o uso da máscara, distanciamento entre os adultos, também era um ambiente seguro, né? Até porque a gente não deixou de frequentar outros lugares como o mercado, enfim. Então, o ambiente escolar era um ambiente extremamente seguro e por isso nós aprovamos esse projeto, tornando a educação uma atividade essencial. E uma grande preocupação que a gente tinha naquele momento, além, é claro, de toda a preocupação com a educação das crianças, desenvolvimento, questão emocional, enfim, tudo mais que a gente já sabe que envolvia as crianças, a gente também tinha uma preocupação muito grande com as mulheres. E pouco foi se falado sobre isso durante a pandemia, com o fechamento das escolas. Mas tem um dado que me assustou muito quando eu tive acesso a esse dado, que foi que, durante a pandemia, a participação feminina no mercado de trabalho retrocedeu 30 anos. A gente voltou aos patamares de 1990. E um dos motivos foi pelo fechamento das escolas.
Então, eu sempre falo que a escola integral é o melhor amigo da mãe que trabalha fora, né? A gente não tem como sair para trabalhar no emprego normal, vamos dizer assim, né? Que é ali de segunda a sexta, no horário comercial. A gente não tem como fazer isso se a gente não tiver um apoio da escola, se a gente não tiver um lugar seguro para deixar os nossos filhos. Então, assim, a escola, na minha avaliação, tem sim essa função social, que também é uma função importantíssima. A escola está lá para receber os filhos, para educar, para ensinar, enfim, para tudo aquilo que a gente já sabe, para desenvolver, sim, tá. Mas ela também tem essa função social de receber as crianças para que as mães, agora, nesse novo momento que estamos vivendo, né, que já não é tão novo assim, para que as mães possam sair para o mercado de trabalho. E aí tem um outro ponto, então essa, já respondendo a tua pergunta, Laura, essa para mim é uma política pública importantíssima para a gente apoiar as mulheres na busca pelos seus espaços, é a disponibilidade de escola integral. Isso para mim é fundamental. Só que aí tem um outro porém, né? A escola fecha 3 meses do ano, fecha um mês em julho e fecha 2 ou 3 meses ali no final do ano, começo do ano. E aí eu te pergunto, onde é que essas mães deixam seus filhos nesse momento de férias escolares? Eu acho que esse é um outro ponto que eu falei bastante durante a campanha, que é a questão de a gente precisa também pensar, né, em ter uma escola aberta durante as férias. E aí, obviamente, que não é no modelo normal, não é para a criança ali estudar, vamos dizer assim, mas é mais com essa função social de receber as crianças. Então, antes eu falava creche nas férias, na minha campanha eu falei muito sobre isso, creche nas férias, e agora eu mudei o nome para colônia de férias, para que fique com essa ideia. Meus filhos participaram de todas. Pois é. Por quê? Por necessidade, né, Alessandra? Na hora que chegava a época de férias, você falava assim, Jesus amado, o que eu faço agora? Meu trabalho continua, minha vida continua, né? Eu vou ter que trabalhar do mesmo jeito, mas eles estão de férias. Então, assim, você até combinava com a família. Uma semana, mãe, vem para casa. Na outra semana, sogra, fica uma semana. Mas, assim, é o que você está falando. Era dezembro e janeiro para se virar. Naquela fase dos 2 meses, nossa, olha, eu vou falar, uma luta. É uma luta. Né? Essa é uma questão assim que eu julgo como importantíssima, que a gente precisa discutir. Talvez esse modelo de colônia de férias não seja o melhor, talvez não seja o ideal. Na minha avaliação, hoje, né, com a visão que eu tenho hoje, eu acho que é plenamente viável, é muito possível a gente fazer uma política pública nesse sentido, mas estou aberta a sugestões aí, se as meninas tiverem outras ideias, quiserem mandar. O ponto é, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa parar e pensar onde as mães deixam seus filhos no momento em que as escolas estão fechadas. Não, porque a gente está discutindo isso aqui, que a gente tem condições, hein? Às vezes de, por exemplo, pagar a escolinha, porque está de férias, e ainda pagar uma colônia de férias, que eu sempre fiz isso. Eu me planejava, né, financeiramente para isso. Mas você imagina, para a mãe da periferia, o que faz? Mas essa é a minha maior preocupação, né? Essa é a minha preocupação. Exatamente, são as mães de mais baixa renda que, obviamente, não têm condições de pagar uma colônia de férias ou de pagar até uma cuidadora para ficar com seus filhos durante as férias em casa. Então, eu acho que esse é uma outra política pública que é importantíssima, que a gente precisa falar, que a gente precisa discutir, chegar no melhor modelo, mas que esse problema precisa ser solucionado, né? E especificamente com relação às mulheres na política, eu sou contra as cotas, tanto as cotas que impõem ali para que seja formada a chapa, quanto aquelas tentativas de reserva de cadeiras no parlamento. Eu também sou contra isso. Eu acho que o que a gente precisa, para ter mais mulheres eleitas, a gente precisa ter mais mulheres que queiram ser candidatas. Então, eu acho que esse é um papel também importante que eu, como mãe, sendo vereadora, eu entendo que também é um papel importante que eu tenho, de mostrar para as mulheres que é possível, sim, ser mãe de uma criança pequena, ser esposa, fazer tudo o que a gente já faz como mulher e ainda assim exercer um mandato, correr atrás dos sonhos. Então, eu entendo que isso também é possível. Então, a gente precisa de mais mulheres que também queiram, que também se disponibilizem, né? Na minha avaliação, as cotas que a gente tem
hoje ali, as cotas para formação de chapa, elas acabam fazendo o processo inverso com as mulheres. Então, o que acontece? A gente vê os partidos desesperados atrás de mulheres para conseguirem cumprir a cota, não porque eles acham que aquela mulher é capaz ou que aquela mulher vai ser uma boa candidata. Não, porque eles precisam daquela mulher para eleger o cacique do partido que eles querem eleger. Então, o que acontece? Na hora que a mulher se dá conta disso, ela acaba se afastando da política, que ela fala assim, peraí, você está querendo me usar para poder eleger o teu candidato? Então, as mulheres, elas percebem isso, óbvio que elas percebem, isso se fala tanto. Então, na minha avaliação, a gente acaba fazendo o processo inverso. Em vez de a gente atrair as mulheres e falar para elas, venham porque a gente precisa de representatividade, a mensagem que a gente passa é, venham porque a gente precisa preencher a cota. E a mulher não precisa, a gente não precisa, definitivamente, se tem uma coisa que a gente não precisa é disso, sabe? A gente tem plena capacidade de ocupar os espaços e a gente precisa só mostrar para essas mulheres que é possível, que a gente dá conta. A gente é mulher, minha filha, a gente faz isso em cima do salto e com um sorriso no rosto ainda por cima. Então, eu queria finalizar essa parte de políticas públicas falando sobre essa questão das cotas, que eu sei que é polêmica, mas esse é o meu posicionamento, é nisso que eu acredito, enfim. Você sabe que é engraçada a gente falar um pouco assim de igualdade, né, de gênero, porque para falar um pouco aí da cota, eu acho que até eu participei de um debate desse, eu sendo a favor e a Mária contra. Você lembra, Mária? Foi antes das eleições, ou lá quando vereadora, ainda, não lembro. Por quê? Porque, na verdade, assim, a gente tem que entender que existe um fator histórico aí para a gente não ter representatividade, né, na política. Quando a gente pensa que, por exemplo, vamos fazer uma comparação aí com a Finlândia. Hoje a gente sabe que na Finlândia, a maioria no parlamento são mulheres, até a primeira-ministra, né, tudo é mulher. Então, a maioria são mulheres. Um país conseguiu chegar no século XXI tendo a sua maioria mulheres. Mas o que aconteceu, gente? Quando você lê a história da Finlândia, foi o primeiro país a ter o voto feminino. Foi o primeiro país a dizer, não, aqui nós reconhecemos a igualdade de gênero. Mas você sabe que eu fui até procurar essa data, porque eu sabia que era o primeiro. Gente, 1906. No Brasil, só foi reconhecida essa igualdade na Constituição de 1988. Então, olha o nosso atraso histórico. E se você pensar, é isso, porque uma vez eu ouvi da Finlândia, até uma reportagem da BBC, né, de Londres, as meninas na escola, se você pergunta assim, o que você quer ser quando crescer? As meninas falam, eu quero ser presidente. Mas por que, gente? Ou primeira-ministra, né? Porque tem essa representatividade. Aqui no Brasil, você perguntar para uma menina, o que você quer ser? Ela, mãe, professora, talvez médica, mas assim, a gente sabe que a gente passa por essas todas. Nenhuma menina você vai perguntar o que você quer ser, ela, deputada federal. Não vai falar, gente, porque não tem essa representatividade. E aí, falando um pouco dos partidos, que hoje eu trabalho, né, eu estou dentro da executiva do partido, e eu sou briguenta, eu brigo pelas mulheres, porque eu não saí candidata agora a deputada. Por quê? Porque eu virei para elas e falei, não, eu vou trabalhar, eu não sou presidente do Podemos Mulher, eu vou ajudar as mulheres a se elegerem. Então, vamos lá. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Primeiro, a gente precisa capacitar essas mulheres, porque elas entram para fazer campanha e não sabem nem por onde começar, né? Aí eu falei, uma coisa dificílima que a gente sabe, que é o quê? Captação de dinheiro, né? E ir atrás eu preciso de dinheiro para fazer campanha, né? E no caso de uma deputada estadual e federal, tem muito mais dinheiro, por quê? Porque tem que fazer viagem, tem que ir em outras cidades, né? A campanha não é só a nível municipal. Então, eu fiquei nisso. Então, assim, por quê? Porque eu sei a dificuldade de fazer uma campanha. Eu já fiz, né? Até eu conheço a Mária desde 2018, da campanha dela para deputada federal. A gente se conheceu aqui na minha cidade, lembra? Então, assim, desde então a gente é amiga. Então, acompanhei isso. E eu sei o quanto é difícil, né? E o quanto foi difícil as duas campanhas. Eu acho que a última até mais, porque tinha a Giovana Pequena. Porque daí não era só ela
ela pode falar isso, da diferença que foi para ela fazer campanha em 2018, que era ela, e depois em 2000, agora em 20, que era ela e a Giovana, que tinha alguém mais, dependente dela, né? Pode falar, amiga. Com certeza foi muito mais difícil, né? Embora a campanha de deputada a gente fez, né? Eu viajei bastante e tudo mais, mas como você falou, né? Era só eu. Agora, em 2020, eu fiz a campanha só aqui em Curitiba, mas ainda assim com a Giovana pequenininha. Mas como eu falei, eu tive a sorte assim de contar com o apoio da família do meu marido, da minha família. Então, a minha mãe, durante toda a campanha, aliás, até hoje, a minha mãe fazia comida para a gente comer no comitê, fazia comida para minha filha. E aí a minha cunhada veio, ficou aqui um tempo com a minha filha. Depois meu sogro acabou ficando doente e aí elas foram, né, a minha filha e minha cunhada foram para o Rio Grande do Sul e ela acabou ficando na campanha lá. Então eu ainda tive mais essa dificuldade, né, de ter o meu sogro doente, fazer a campanha longe da minha filha. E aí eu via ela só uma vez por semana. Enfim, é um período assim que foi bem difícil emocionalmente. Fazer campanha já é um período naturalmente desgastante, né? Porque você fica ali estressada, é um período bem cansativo, principalmente emocionalmente. E aí eu tive esses agravantes ainda, né? Com meu sogro doente, ficando longe da minha filha. Então foi um momento que eu fico assim até emocionada quando me lembro, porque não foi fácil chegar até aqui, não foi nada fácil, né? Mas, como a gente falou, né, eu tenho certeza que a Giovana vai entender as minhas escolhas, as minhas decisões e vai ter orgulho, bastante orgulho disso, né, lá na frente. Nossa, perfeito. As falas de Pode vocês. falar. Queria só complementar mesmo. É incrível, né? Quando a gente começa a discutir essas coisas, renderia mais umas 10 lives com vários temas, só a questão da mulher, né? E essa questão, né, que vocês discutiram da cota, que a mulher precisa entender para participar da política, a Alice citou a história da Finlândia, né, que lá as meninas desde pequenininhas já são inspiradas, porque elas têm vários exemplos, é uma questão cultural. E você vê como aqui no Brasil, além da gente estar super atrasado nessa questão da representatividade feminina na política, a política aqui é um circo, né? Então, assim, se muitos até homens, tipo, a gente escuta, não vou entrar porque eu não quero me envolver com isso, tipo, as mulheres, então, principalmente. Então, é outro fator que acaba empurrando a mulher mais para longe, né? Sobre as políticas públicas, eu acompanho, né? A Malha e Jara, eu sempre acompanho lá tudo delas na Câmara, tipo, admiro muito. É muito legal essa questão das escolas abertas, porque é muito isso que a Malha falou. Pouquíssima gente se tocou que prejudicou muito mais a mulher, né, na pandemia. Principalmente a mãe solo, assim, tipo, meu Deus do céu, como que a mãe solo vai trabalhar? Tipo, pensa que muitas são autônomas, sem ter onde deixar os seus filhos, né? E pensa também, com o dado que eu falei, né, que a maioria das famílias que são chefiadas por mulheres estão abaixo da linha da pobreza. Gente, assim, tipo, é muito complicado, né? Porque daí, além de estar abaixo da linha da pobreza, com certeza elas vão ter mais de uns 2 filhos, no mínimo, porque, infelizmente, essa é a configuração, né, do Brasil. Então, assim, é muito complicado e é muito importante que a gente tenha políticas assim, né, que briguem lá, vamos deixar a escola aberta, vamos abrir mais creche, essas coisas, né. Eu até estava pesquisando um projeto de lei que está para ser aprovado no Congresso, está para ser apreciado, porque já foi aprovado no Senado, que eu achei bem interessante, assim, que vai trazer uma série de benefícios para as mães solos que estejam no cadastro único. Então, tipo, é bem bacana, assim, e foi até um homem que acho que fez a lei e tudo mais, foi um deputado, eu só esqueci o nome dele agora, mas foi um deputado, mas é bem recente, acho que foi agora em março, que foi aprovado no Senado, e é bem legal, assim, porque eles focam nas mães solos, né, que estão ali, tipo, próximo ou abaixo da linha da pobreza, e vai ter uma série de benefícios, assim, é bem bacana. Então, eu acho que cada vez mais, principalmente no Brasil, né, que a gente tem uma realidade bem triste, assim, é preciso. Antes de eu passar para as perguntas, acho que a Maíra vai perguntar, né? A Maíra está participando aqui, eu vou falar, Maíra, você vai perguntar no final alguma coisa. Eu só queria, assim, falar um pouquinho agora mais focado no mercado de trabalho, né? Vocês também, tipo, foram empreendedoras e tudo mais, estão inseridas nisso. Essa desigualdade que tem, esse leve, né? Leve, preconceito em contratar mães, né, para trabalhar, essa questão, né, tipo, da desigualdade de salários, enfim. Só fazer um comentário, quero ouvir a visão de vocês sobre isso.
Ó, eu vou dizer que antes da gente, eu fui dar uma lida, porque eu queria me atualizar dos números, até porque esses números podem ter mudado, né? Então, eu peguei uma atualização, a Cato fez uma pesquisa, né? E assim, eu achei super interessante uma coisa, né? Que, por exemplo, o que pega muito ainda e que deixa a gente em muita desvantagem, né? Sem falar nessa coisa de desigualdade de salário, que existe, gente, existe, ponto, acabou. E a gente sabe que em muitas áreas é muito pior, né? Algumas, ok, a mulher até consegue chegar ali perto, mas em algumas chega a ter uma diferença, até eu li isso da Cato, da pesquisa, de 52% do salário, a mulher e o homem na mesma posição. Então, é muito complicado, né? Porque a gente está falando aí de uma Constituição de 1988 que reconheceu a gente como igual, né? Ah, não, homem e mulheres são iguais. Então, aí começou a nossa luta, lá em 88, né? Não faz tanto tempo. Mas uma coisa que me deixou, que a CAP colocou na pesquisa foi que na pesquisa deles, eles relataram que 70% das mulheres disseram, quando nós fomos para a entrevista, nos perguntaram se nós pretendíamos ser mães. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Ninguém nunca vai perguntar para um homem, você pretende ser pai? Não. Mas para a mulher é perguntado. E ainda diz que isso foi 70%, ainda diz que metade dessas 70% ainda relataram que a empresa ainda perguntou, então vamos simular, se o filho ficar doente, quem vai ficar com a criança? Então, a gente tem que entender que, assim, isso acontece. E aí a gente tem que pensar, né, numa maneira disso acontecer menos, porque vai acontecer? Vai. Mas, assim, a gente já entra, né, a gente tem essa desvantagem de uma hora, né, a gente entra no mercado de trabalho, talvez a gente ainda não é mãe, mas a gente sonha isso. Faz parte, parece que, da vida da mulher. Até hoje eu falo, né? Eu sou dos anos 70, né, gente? Então, eu já estou confessando minha idade. Mas eu lembro de uma fase que não existia outro assunto, tipo, quais são os seus planos? Quantos filhos você quer ter? E hoje a gente respeita muito isso. Eu super respeito a mulher que fala assim, não, eu quero ter uma carreira profissional, talvez eu até case, mas não, eu não quero ter filhos. Sabe, é uma escolha. Então, a pessoa tem o direito de ter aquela escolha, né? A gente, antes, acho que até as mulheres mesmo se posicionavam. Nossa, mas não vai ter filho? Ai, você não vai se realizar como mãe? Não, eu posso, gente, me realizar como mãe, ter um sobrinho, sei lá, fazendo um trabalho voluntário numa creche, qualquer coisa. Você vai se realizar ali, de saber como cuida, o que faz, né? Então, eu acho que outro dado que me deixou muito alarmada, 47% das mulheres diz que abriram mão de promoções, né, um novo cargo, crescer na empresa, porque elas viram uma dificuldade em conciliar isso com a vida delas como mãe, né, e dona de casa. Então, é isso, acho que a gente lidar com muitos problemas que a gente muitas vezes não fala, que é para, não, gente, nem vamos falar isso que a gente já vai ficar em desvantagem, mas a gente fica. Até uma coisa que me preocupa muito, essa discussão que está tendo agora da licença parental, né? Estão discutindo lá, não é mais licença maternal, mas assim, quando a gente toca nesse assunto, a mulher já fica em desvantagem, porque já sabem que a gente vai ter essa licença e tudo, e várias empresas, gente, olham diferente, não tem como falar. Não, tudo bem, vai levar isso em consideração, porque a mulher é muito capaz e tudo. Eu acho que é uma dificuldade ainda, e é uma dificuldade que a gente tem que vencer isso culturalmente. Então, eu sempre falo, eu crio meus filhos diferentes hoje, com esse olhar, né? Para ter mais gente no mundo, gente, vai ter que ter mães. Então, vamos ter uma rede de apoio para essas mães? Vamos ter um olhar acolhedor para essas mães, né? Eu acho que a gente que cria filhos, a gente tem essa responsabilidade hoje,
né, de criar filhos e filhas com essa outra visão, né? Muito bom, Ale. Eu acho que hoje eu estou polemizando aqui, vou polemizar na live, mas vamos lá. Bom, primeiro eu queria deixar aqui a indicação de um livro que fala muito sobre isso que a Ale está comentando, de como nós, mulheres, a gente acaba se sabotando e às vezes nem percebe, né, de recusar uma promoção ou de demorar para tomar uma decisão, de ir atrás dos sonhos, como a Lê comentou, né, eu costumo dizer assim, que a mulher, o homem decide, né, eu vou entrar na política, depois ele vê o que ele vai fazer com o cachorro, com o papagaio, com a mulher, com a casa, com não sei o quê. A mulher, primeiro, ela resolve tudo isso para depois tomar a decisão e dar o passo de querer entrar na política ou, enfim, de assumir um cargo de liderança. Então, esse livro chama Faça Acontecer, é da Sheryl Sandberg, é uma diretora do Facebook, é um livro bem bacana e que, para nós mulheres, assim, para a gente entender o que se passa na nossa cabeça, tomar consciência e parar de se sabotar, é muito legal. CEO da Meta, agora mudou, né, o nome agora é Meta, enfim, é essa mulher aí, ela é fogo na roupa, muito boa. Com relação à diferença salarial, eu tenho uma impressão, mas isso é só meramente especulativo da minha parte, que eu acho que se a gente for olhar a média, nós mulheres acabamos ganhando menos porque a gente ocupa cargos que pagam menos, vamos dizer assim, né, do que os homens. Não vou entrar muito nessa discussão, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a questão da licença maternidade, porque isso é um ponto que me preocupa muito e é aí que eu acho que vou polemizar. Eu concordo com a Alessandra diz. A gente está em desvantagem no mercado de trabalho. Sim, as empresas olham para a gente de maneira diferente. Isso é fato. Tem outro livro que eu gosto bastante, que é do Frederic Bachar, que se chama O que se vê e o que não se vê. Esse é o tipo de política pública, e veja, eu quero deixar bem claro aqui antes de começar a falar. Eu entendo absolutamente a importância da licença maternidade e a importância dos primeiros meses, principalmente da mãe estar junto com os filhos. Dito isso, sou mãe de uma criança de 2 anos e meio, entendo absolutamente a importância disso. Dito isso, fazer o comentário desse livro do Bachar, que se vê e o que não se vê. Esse é o tipo de política pública, licença maternidade, que tem uma intenção maravilhosa, deixar a mãe com os filhos. Só que na prática o que acontece é que a gente está assim em desvantagem. Porque olha só, vamos usar o exemplo do meu gabinete ali. Eu tenho toda a minha assessoria. Se uma das minhas assessoras engravida, ela vai ficar 6 meses afastada e eu não posso contratar ninguém no lugar dela. Eu vou ficar com uma pessoa a menos no meu gabinete. Eu não preciso levar isso em consideração? Vocês acham, seriamente, que as empresas não levam isso em consideração? É óbvio que elas levam. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu acho errado ter a licença maternidade? Não, eu não acho errado ter a licença maternidade, mas eu acho que esse é um assunto que a gente precisa conversar a sério. Qual que é a solução? Eu não sei. Eu já quebrei a cabeça, esse é um assunto que a gente debate muito lá no gabinete. Hoje, inclusive, a gente debateu, deixa eu ver o que a Maíra comentou aqui. A licença maternidade acaba com o emprego feminino. A licença precisa ser parental, como inclusive a Sheryl defende. Amália, só abrir um parênteses só. Por exemplo, a licença parental é uma coisa que nos Estados Unidos, porque a licença maternidade são só 84 dias, o marido participa bastante, né? Então, assim, às vezes eles combinam, a mulher volta, né, se ela tem um cargo de liderança, e o marido assume ali por um tempo. Então, assim, é isso que no Brasil nós não temos essa cultura. Quando você fica sabendo, a mulher voltou para o cargo, o marido que está em casa cuidando. Não, essa mulher, minha filha, que nem a Maria falou, já resolveu a vida, já tem 2 babás, tem uma babá para ficar de manhã, outra à tarde, a mãe vem à noite, né? É uma. Sim, é exatamente isso. Então, eu acho que assim, eu acho que esse é um problema, é um pepino, que a gente precisa discutir. Eu não sei qual é a solução, eu não sei qual é, talvez seja a solução parental, como a Maíra está comentando ali, enfim, eu não sei, mas eu acho que é um assunto que a gente precisa discutir. Eu acho que tratar a licença maternidade como a solução dos problemas e como a sociedade precisa entender que é importante a mulher ficar com os filhos e não penalizar a mulher por causa disso, eu acho que isso é uma hipocrisia e uma ingenuidade muito grande a gente achar que isso vai acontecer na vida real. Isso não vai acontecer na vida real. A gente precisa ser realista. Isso não vai acontecer na vida real. Sabe? A sociedade precisa entender a importância.
amigo, não vai, não é isso que vai acontecer, a mulher vai ficar em desvantagem e a gente precisa resolver esse problema. Qual é a solução? Não sei. Talvez seja licença parental. Eu até preciso me aprofundar mais sobre esse tema. É um tema que a gente debate muito no gabinete, ideias mirabolantes já surgiram ali. Se eu contar para vocês, vocês vão até achar engraçado, mas é um tema que a gente discute bastante, porque eu realmente me preocupo, acho que coloca a mulher em desvantagem, e acho que precisa ser discutido, acho que precisa ser debatido, e para a gente chegar numa solução que não prejudique a mulher, porque hoje, do jeito que está, infelizmente, a mulher está prejudicando. Espero não ter polemizado muito aqui na live, Laura, porque a intenção não era essa. Mas é para isso que serve também, esse tipo de reflexão que a gente tem, né? Gente, muito bom que vocês falaram, tipo, a malha, né, é polêmico, mas quando você para pensar, tipo, é muito isso que acontece, assim. E a gente tem que ter uma visão bem realista da sociedade, né? E eu gostei que ela citou ali o Bastiat, que foi até o último livro que a gente leu no Clube do Livro. Esse eu quero ler ainda, porque eu não tive tempo, mas é sempre isso, né? A gente tem que olhar para a política pública e olhar realmente a efetividade dela, porque muitas políticas são muito bonitas, mas será que o efeito que ela está causando é bom? Enfim, gente, já deu uma hora aqui, na verdade, né? Eu queria agradecer, primeiramente, a presença de vocês, terem aceitado o convite. Vou deixar um espacinho, caso vocês queiram falar mais alguma coisa, assim, para a gente encerrar. Também agradecer a Maíra e a Aline, que entrou agora. Maíra, se quiser... Maíra... Eu tava brincando, tá, Maíra? Mas se você quiser agora, você pode perguntar. Vai, agora é o momento... Pergunta e encerramento, Maíra. Tudo bem, meninas? Ai, Ali e Amália, é sempre bom ouvir vocês duas. Eu sou fanzoca de carteirinha. Laura, que bom estar aqui também com você, participando do Lola. Meninas, a gente falou aí de licença maternidade. Eu queria saber a vossa opinião sobre o acréscimo de anos de contribuição previdenciária apenas por ter filho, que foi feito lá na Argentina. Conhecem? Bom, não sei, né? Conhecem o projeto? Então, é assim, se você teve um filho, você ganha 1 ano de contribuição previdenciária, dona de casa, né? A mulher é dona de casa. Se o teu filho é adotado, você ganha 2. Se teu filho tem algum tipo de deficiência, né? Se é um PCD, você ganha 3. E se você ainda é uma mulher que ganhou aquele plano da Argentina de 1.000 dias, né? Que são para mulheres de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, você pode ganhar até 4 anos de contribuição previdenciária. Então, na prática, o que aconteceu foi que a Argentina reconheceu o serviço de dona de casa e cuidadora do lar como um serviço que gera valor para a sociedade, portanto, a mulher pode ser remunerada por esses anos dentro da sua aposentadoria. Basicamente, é esse projeto, Laura. É como se aposentasse mais cedo, é isso, Maíra? Só para eu entender certinho. Não, na verdade, não é que você se aposenta mais cedo, você acaba ganhando 1 ano de contribuição. Entendeu? Então, vamos supor, se é que aqui no Brasil você tem o limite da idade obrigatoriamente, eu não sei como é na Argentina, mas vamos supor que você tivesse que ter contribuído 20 anos de carteira assinada e você tem 19, bom, você vai fazer 20 porque você ganhou por ter criado seus filhos, sabe? Ó, eu não sei muito sobre esse projeto da Argentina, mas eu já vi que estão discutindo, que até é uma das prioridades da bancada feminina esse ano, é discutir a aposentadoria das mães. E elas citam o caso Argentina. Então, deve ser mais ou menos alguma coisa assim. Lá vou eu polemizar de novo, será? A Aline já está rindo. Honras, Amália, polemize. Bom, esse projeto eu também não conheço, estou sabendo agora por você. Acho que pode ser uma solução, não sei, enfim, eu precisaria entender um pouco melhor até para eu formular aqui, entender, né, formular minha opinião, vamos dizer assim. Mas já que você tocou, né, no ponto da aposentadoria, assim, eu também não sei se é certo a mulher se aposentar mais cedo que o homem. Olha, eu tô hoje, acho que eu vou encerrar a live, obrigada, gente. Amália, você tá desviando o assunto para fugir da pergunta, hein? Tá, mas deixa eu só justificar meu ponto. É que eu acho assim, eu entendo o argumento que é usado, a mulher se aposenta antes porque a gente tem dupla jornada e tal, não sei o quê. Só que, como uma liberal que sou,
Eu acho que não cabe ao Estado resolver um problema que a gente tem dentro de casa. Cabe a nós sentar com o marido e não ter dupla jornada e fazer o marido trabalhar. Enfim, por isso que eu sou contra esse ponto, mas eu não vou opinar sobre o caso da Argentina, porque eu não sei. E chega de polemizar, que eu acho que já falei demais hoje. Senão a Maíra que disse que é minha fã, vai sair daqui me odiando, Maíra, e você sabe que eu te amo. Isso nunca vai acontecer, de eu te odiar. Não, mas é porque, como eu te falei, eu não sei se nesse projeto significa que a mulher aposenta mais cedo, tá? Só estou te falando qual que é o projeto, eu também não conheço ele em profundidade. Mas sobre se aposentar mais cedo, quando a mulher tem um homem para conversar e dividir tarefa, ainda vai lá. Agora, e quando ela é mãe solo, fica bem difícil, né? Mas a questão é complexa. Na verdade, eu achei que você ia dizer, bom, mas quem que quer para a aposentadoria do Estado, né? Aí a gente não deveria estar contando com essa aposentadoria, né? Esse acho que é o melhor caminho, Maíra. Você arrematou. Exatamente, né? FGTS é um roubo. Mas, enfim. Você viu meu vídeo sobre o FGTS? Eu vi. Eu queria só para encerrar, então, Laura, eu queria falar assim, que eu acho que o grande desafio da mulher hoje na política é a gente pensar em maneiras aí de dialogar e de entender como que a gente vai fazer com política de gênero, a violência violência política. A gente está vendo tantos casos e a gente está vendo que é uma coisa assim tão recorrente, né, que se, por exemplo, não houver punição exemplar, se não houver uma punição, assim, eu vejo que esses homens, tudo que eles fazem, às vezes você vê um vídeo gravado, eu falo assim, gente, esse cara é isso. É assim que ele trata as mulheres da casa dele, talvez até a mãe, coitada. Mas é isso, ele é essa pessoa, ele não está sendo diferente, né? Só que, assim, tem que existir limites, porque ali dentro, essa mulher não é nada dele a não ser colega de trabalho. E colega de trabalho você tem que ter respeito, um vai respeitar o outro, independente do gênero. Né? Então, eu hoje, para mim, Alessandra, na política, o que me preocupa muito é isso, porque como eu estou agora, então, ajudando as pré-candidatas, o maior medo da mulher é esse hoje. Puxa vida, eu estou com a vida super bem, tenho lá minha empresinha, ganho meu dinheirinho, tudo, vou entrar na política para ser maltratada? E cada dia vai ser uma briga, né? Matar um leão a cada dia, porque o homem não vai deixar eu falar, como é que fala, que nem aconteceu lá daquela moça que ele fechou o microfone, né, para ela não falar. Não, você não vai falar, eu vou decidir a hora que você vai falar. Quer dizer, você interrompida de falar, aqui em Londrina mesmo com a minha amiga aconteceu, ela foi praticamente agredida verbalmente, assim, ainda de o corpo para cima, por um radialista, né? E os próprios vereadores falaram para ela, você só foi tratada assim por ser mulher, ele nunca fez isso com homem, né? Por um assunto foi para cima. Então, assim, eu acho que, no fundo, a mulher, né, a gente tem já tem essa coisa, né, de a gente acha que nunca está segura, então a gente tem todo o cuidado, não vou andar na rua à meia-noite sozinha, não vou fazer isso, aí, de repente, a gente decide entrar numa floresta cheia de leões, né? Que é a política hoje. Por quê? Porque a maioria é homem, a grande maioria é homem, né? E eu acho assim, nos últimos 4 anos, talvez a gente aumentou, né, as denúncias aí de violência política, tudo, a gente tem visto mais vídeos todos, porque eu acho que os homens, de uma certa maneira, se sentem ameaçados. Né? Até quero citar um post que o Lola fez, da Mônica, e a Mônica falou, né? E a gente sabe isso já por dados. As cidades que têm mulheres gestoras têm menos corrupção. Então, assim, a gente começa aí a já fazer um trabalho sério, né? Um trabalho como a gente faz na nossa casa, cuidando das contas, colocando conta em dia, colocando tudo certo, e aí os homens já falam assim, peraí, mas tá querendo botar agora, né, o município nos eixos, né? E assim, mas é isso que a gente quer fazer política com honestidade, com transparência, né? E com a luta que a gente está acostumado, a luta diária. Né? Então é isso. Hoje a minha grande preocupação, acho que é um desafio para as mulheres, acho que a Amália pode falar disso mais do que eu. Eu só vou resumir em uma frase aqui, do jeito que vem, volta, minha filha. Não leva o desaforo para casa, não.
já tentaram, enfim, me pressionar, gritar, achando que eu boto eles na casinha dele. Não deixo, não. Mas, enfim, eu sei que a realidade que a gente vive aqui é diferente de outros lugares, né? Então, não posso nem julgar o que acontece em outros lugares. Mas, enfim, eu quero só agradecer, Laura, pelo convite, pela tua iniciativa, agradecer a Aline, a Maíra, a Dalila, que acompanhou também um pedacinho, por terem vindo aqui bater esse papo com a gente. E fico sempre à disposição para falar sobre esse e outros temas. Se quiser uma polêmica, já viu, né? Me chama que eu tô aqui a postos. Se prepare, Amália. Vou te chamar para umas coisas polêmicas. Né? Me chame. Mas é isso. É sempre um prazer fazer esses bate-papos. Acho que são importantíssimos. Eu acho que são bate-papos como esse que incentivam as mulheres a entrarem na política, né? A Aline está aí como pré-candidata, a Alessandra já envolvida. Quem sabe um dia a gente consegue trazer a Maíra. Eu acho que são conversas como essa, enfim, essas situações, essa troca de experiência, essa troca de ideias, até desmistificar um pouco, né? Mostrar que é difícil, sim, é difícil, como é difícil a gente conquistar tudo nessa vida, nada é fácil, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, é possível, e a gente chega lá, e como eu disse, né, com um salto alto e sorriso no rosto ainda, que a mulherada é fogo. Eu também queria agradecer, Laura, agradecer você pelo espaço, Lola, que sempre incentiva a gente. Agora mesmo, eu queria dizer que eu participei de todas as pré-conferências e vou participar da conferência municipal aqui de políticas públicas para a mulher, e eu me apresentei como um membro do Lola. Eu falei, eu faço parte do Lola já faz 4 anos, sim, né? Eu falei, eu não sou só Podemos Mulher, eu já venho discutindo, né? Políticas para mulheres, tudo há muito tempo, né? E sempre participando de tudo com vocês, a gente aprende muito. É isso que é legal, é um espaço para a gente discutir, para a gente fazer debates, como nós já fizemos, a favor ou contra as cotas, já fizemos esse debate também. Então, assim, é muito legal, porque a gente aprende a discutir, a dialogar, a criar pontes, né? É muito legal isso. Então, assim, um orgulho enorme de fazer parte do Lola. Ai, gente, eu que agradeço, né, em nome do Lola também, vocês terem aceitado vir aqui. E é sempre uma honra, né, a gente ouvir vocês, bater esse papo. Agradecer a Maíra, a Aline também, que entraram. Vocês entraram um pouquinho depois, a gente está gravando isso aqui para disponibilizar no YouTube, então fiquem tranquilas. Agradecer a Dalila também, que entrou um pouquinho na nossa live aqui. E, gente, é isso. E quando tiver assuntos polêmicos, vamos ouvir a Mária, hein? E também vocês também, de novo, né? Acho que tem muito assunto aí super bacana da gente discutir, envolvendo essa temática das mulheres, né? Tipo, dá umas 50 lives em um semestre, assim, eu acho. E é isso, gente. Um beijão para vocês. Muito obrigada, tá bom? Beijo também para quem vai acompanhar pelo YouTube. Sigam o Lola nas redes sociais. Beijo. Somos Lola Brasil. E é isso, gente. Por mais mulheres na política e no mercado de trabalho. É isso. Um beijo. Obrigada, Beijo. gente. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Tchau.